perdoar não significa concordar com algo que foi feito, não significa reatar um relacionamento, por exemplo, com alguém que nos magoou em determinado momento, com quem sentimos que não conseguimos ter uma boa relação, uma relação harmoniosa e produtiva, proveitosa para ambos. Significa libertação. Perdão é sinónimo de libertação. E de quem? Do outro? Não. Porque o outro muitas vezes até nem sabe que nós carregamos aquela mágoa ainda connosco. Ou muitas vezes o outro não está nem aí para se nós carregamos essa mágoa connosco ou não, se nós o perdoamos ou não. Esta é a libertação de nós mesmos, a libertação do nosso ser, porque nós é que carregamos aquilo connosco, nós é que carregamos o fardo pesado, não é? Aquelas correntes que nos prendem ao chão e não nos deixam muitas vezes em determinados momentos avançar da melhor forma ou viver de acordo com o nosso pleno potencial. Então, nós estamos a libertar-nos a nós mesmos desse peso e dessas correntes. A mágoa que muitas vezes carregamos, o ressentimento que carregamos em nós, lembro, ressentimento, torna a ser real novamente em nós, através do espaço que lhe damos na nossa mente àquilo que aconteceu. Então, o ressentimento, a mágoa, é como uma espécie de veneno que nos envenena a nós, que nos magoa a nós. Então nós é que precisamos de nos libertar desse veneno. Porque é um tema difícil? Porque muitas vezes nós compreendemos racionalmente a necessidade de nos libertarmos destes pesos. Compreendemos racionalmente a necessidade de perdoarmos alguém ou nós mesmos por aquilo que aconteceu. Até aceitamos perdoar, mas emocionalmente a história é outra. E nós sentimos que não, mas eu quero perdoar isto, eu perdoo aquela pessoa por aquilo que fez. Ela não sabe o que faz, ou não sabia o que fazia naquele momento, ou nem sequer pensou. Nós dizemos sim, estás perdoado, mas noutro momento vem lá aquilo à mente outra vez. Pois, mas fez aquilo, não largamos, continuamos a carregar esse peso, não é? Então, largar, libertar, perdoar verdadeiramente com todo o nosso ser, e é isso que nós vamos procurar fazer neste trabalho, é fazê-lo com todo o nosso ser, na constelação no nosso ser, não apenas num corpo, o corpo mental. No corpo mental, o corpo físico, porque no físico nós guardamos muito as nossas emoções, nós guardamos muitas mágoas também, através de sintomas, dores, quantas vezes. No corpo emocional também, no nosso corpo espiritual. Então vamos fazer este trabalho na constelação do nosso ser. Se nós nos permitirmos ir ao fundo da questão, nós voltamos para nós e percebemos que há alguma coisa que nós não estamos a perdoar em nós mesmos. Pode ser difícil de entender, difícil de sentir, mas o mundo em volta, na verdade, é um reflexo do nosso mundo interior, não é? Em última análise, tudo acontece somente e apenas aqui, no que sentimos, o que nós pensamos. Porquê? Porque tudo aquilo que chega de lá de fora precisa de ser codificado e descodificado. E é codificado e descodificado aqui, não é? Tudo aquilo que entra pelos nossos cones e bastonetes, toda essa informação que é captada e que nós começamos, ou recebemos aqui atrás, começamos a processar aqui no córtex visual, então toda essa informação são ondas, não é? São ondas que precisam ser descodificadas, e elas são descodificadas de acordo com o nosso dicionário, não é de acordo com o dicionário dos outros, é de acordo com o nosso dicionário de símbolos. E o nosso código o nosso dicionário, ele foi sendo construído ao longo da nossa vida, ao longo das nossas experiências. Então, tudo aquilo que entra pelos nossos ouvidos, que nós ouvimos, na verdade são ondas, não é? Os sons são ondas, são descodificados no nosso córtex auditivo, são descodificados no nosso cérebro, no nosso aparelho psíquico. Lá fora não existe o som, não é? O som é ouvido aqui dentro, porque são ondas que chegam até nós e que são interpretadas. Agora, quantas vezes nós não interpretamos mal? Até podemos ouvir bem a palavra que chega até nós, aquelas ondas, não é? Que têm, mais ou menos, têm a mesma forma para o emissor e para o receptor, mas não têm o mesmo conceito, não têm o mesmo conteúdo, não diz respeito às mesmas coisas, ao mesmo sentir, à mesma informação, digamos assim, não é? Ao mesmo saber. Então,
Nós descodificamos aquilo que chega até nós, tudo o que sentimos pelo tato, o tato que é tão, mais uma vez, ilusão, nós não tocamos nada, nunca tocamos nada fisicamente, não é? Nós temos uma sensação de tato, mas na verdade isto são, os eletrões, eles repelem-se uns aos outros e não chegam a tocar-se nunca. Eles repelem-se uns aos outros e nós temos a sensação de tato, mas não chegamos a tocar nunca em nada. Podemos fazer um som, sim, e nós achamos, não, isto só pode ser porque tocamos, porque se toca uma mão na outra, mas é uma sensação. Se nós olharmos ao microscópio, é uma sensação que nos dá a percepção que nós temos. Quantas vezes já não vos aconteceu, por exemplo, há uma experiência que eu vou usar como exemplo. Eu sei que agora parece muito off, muito fora, mas eu julgo que vai encaixar aqui bem. Já há um ano que estou a dar as consultas em casa, essencialmente, mas no gabinete, onde costumo dar as consultas, e já dou há muitos anos, sempre com o mesmo CD de música a tocar. A primeira coisa que eu faço quando chego ao gabinete é ligar a aparelhagem, ligar o CD e pôr no repeat all, sempre, para repetir todas as músicas. Porque quando entro naquele ambiente, passo o dia inteiro a ouvir aquelas músicas, as mesmas músicas, quantas vezes não me acontece chegar lá e ter tempo e não ligar logo à aparelhagem, ou então despachar-me, desligar a aparelhagem e ainda fico a fazer alguma coisa e fico lá sentada e estou a ouvir a música. Quantas vezes eu estou a ouvir a música? Ela não está lá, mas eu estou a ouvir a música. Quantas vezes este tipo de coisas não nos acontece? Tudo se passa cá dentro e, na verdade, muitas vezes não há nada a perdoar. O perdão em si, ele mostra-nos que não há nada a ser perdoado. Ele é libertação, aceitação, libertação. Mas vamos um passo de cada vez. É uma ferramenta que nós temos aqui, sem dúvida, tal como temos outras ferramentas e diversos mecanismos internos como ferramentas. E esta ferramenta, ela pode ser usada para nosso prejuízo ou para nosso benefício. Então nós podemos lembrar-nos a nós mesmos disto e que, na verdade, esta codificação e descodificação que nós fazemos a todo o instante, ela é responsabilidade nossa, não é de mais ninguém. Aquilo que acontece lá fora é interpretado por nós de determinada forma e pode ser interpretado de uma forma completamente diferente da intenção com que foi feito ou com que foi dito aquilo. E até pode ser interpretado como algo bom e a intenção ter sido diferente do outro lado, mas na verdade não importa. Não importa aquilo com que estava a ser emitido. A intenção é importante porque ela direciona a energia, a vibração, e essa vibração tem o potencial de chegar até nós e de nos influenciar, se houver abertura a isso, mas não é isso que importa. Não importa se o outro fez com má intenção ou com boa intenção. O que importa é aquilo que nós vamos achar, porque até o outro até nos pode dizer, mas foi com a melhor das intenções. E nós, sim, sim, eu sei, eu já te conheço, não é? Então não importa aquilo que o outro diz, nem importa aquilo que é a realidade do outro lado, porque aquilo que nós vamos pensar, a interpretação que nós vamos fazer, essa vai ser a nossa verdade e vai ser a nossa realidade por consequência, porque se é aquilo que passa na nossa mente, é aquilo em que apostamos, é aquilo em que investimos, pois é aquilo que sentimos. A dificuldade de perdão ou capacidade de libertar e deixar ir tem a ver com esta libertação. E mesmo que seja difícil, gostaria de te propor que continues, que continuem que se permitam fazê-lo, percorrer o caminho. 1 quilómetro pode parecer ter muitos passos, demasiado passos para ir, para percorrer a pé, não é? Mas só precisamos dar um de cada vez. E na verdade o mais difícil é o primeiro, muitas vezes. Então nós só precisamos de começar e de começar a trilhar o caminho. E o caminho do perdão, com certeza que já o trilhaste várias vezes ao longo da vida, mas há momentos em que pode ser um bocadinho mais difícil e há sempre alguma coisa na nossa vida que nós ainda carregamos connosco, ainda transportamos. E não precisamos porque é um peso, impede-nos de avançar da melhor forma na nossa vida. Muitas vezes impede-nos de desfrutar da melhor forma determinada situação, determinado momento, ou mesmo a nossa experiência no geral, a nossa vivência, não é? Porque está a ser perturbador na nossa vida. Pode ser um passado recente, pode ser um passado longínquo, mas será que precisamos de carregar aquilo? Se calhar não.